Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neste vídeo, meu intuito é novamente apresentar o canal. Considerando que o último vídeo de apresentação foi publicado há 9 meses, muito conteúdo foi inserido após isso, e sendo assim, creio ser válida uma atualização. Como sempre costumo mencionar, não é um comportamento típico do público consultar as playlists de um canal para ter total ciência da natureza do conteúdo apresentado. Em um canal pluritemático como o meu, isso é algo essencial para que maus entendidos sejam evitados. Portanto, o que farei de maneira breve e ágil no decorrer do vídeo é conduzi-los de modo que tenham uma noção exata das temáticas abordadas aqui e no Discord, no tempo presente e no futuro próximo. Sem mais delongas, vamos a isso. Dark Fantasy é um gênero que aprecio muito, e obras como Conan o Bárbaro, Os Contos dos Irmãos Grimm, a excelente The Witcher de Andrei Sapkowski e a Crônica do Matador de Rei, mais especificamente o livro O Nome do Vento, podem ser encontrados no canal. Isso não quer dizer que serão as únicas obras aqui, é algo apenas provisório. Obviamente, este é um segmento de literatura, e nele aceito pedidos apenas dos meus padrinhos e madrinhas, visto que as obras são longas e demandam muitos vídeos de análise. Entretanto, deixo aberta a possibilidade para os demais inscritos sugerirem contos ou textos de formato mais curto, de tiro rápido, que não monopolizem o conteúdo do canal. É a forma que encontro para manter a pluralidade de temas constante aqui, e não tornar os assuntos estereotipados. Abordar sempre a mesma coisa é algo que me enfada consideravelmente. No horror clássico eu abordo obras imortais como Drácula de Bram Stoker, Carmilla de Le Fanu e trabalhos de Edgar Allan Poe e Howard Phillips Lovecraft. O número de autores deve aumentar, pois eu amo outras obras, como o Frankenstein de Mary Shelley, por exemplo. Mas, de maneira geral, são estes autores citados que momentaneamente terão meu assento. Novamente, como em todos os segmentos de literatura, os inscritos estão livres para sugerir contos ou obras de rápida abordagem, que não demandam uma série de vídeos, para dar conta do detalhamento que gosto de imprimir em meus comentários. O horror moderno não ficaria de fora. As aclamadas crônicas vampirescas de Anne Rice, os livros de sangue Hellraiser e Evangelho de Sangue, do inglês Clive Barker, a impecável série de Thomas Harris, na qual ele descreve a vida do psiquiatra canibal Hannibal Lecter, Psicose de Robert Bloch, O Exorcista de William Peter Blatty e casos relacionados aos trabalhos dos paranormalistas Ed e Lorraine Warren, figuram nesse segmento. Mas o que é bom sempre pode entrar. Não descarto a possibilidade de inserir Stephen King muito em breve no canal, inicialmente com os contos de Bachman, que são mais curtos, mas não menos interessantes. Literatura e games, felizmente, começaram a andar de mãos dadas na última década. Não apenas games se inspiraram em livros ou filmes. Atualmente, muitas franquias estão expandindo suas marcas, criando novels sobre elas. Tomb Raider, Uncharted, Metro 2033, Resident Evil e a lendária Silent Hill são alvos de meu interesse. Visto que o canal possui uma tendência clara aos gêneros horror e a dark fantasy, tais obras literárias se encaixam perfeitamente na proposta. Literatura infantil é algo que eu não poderia deixar de abordar por aqui também. Não porque o meu canal seja destinado a este público, definitivamente não é o caso. Papais e mamães não devem deixar seus filhos novinhos consultar o Cantinho do Corvo. Entretanto, eu naturalmente falaria de livros infantis não por causa do público-alvo, mas sim pela qualidade das obras. O Escaravelho do Diabo e outros exemplares da série Vagalume. Mark Twain e os livros dedicados a Tom Sawyer e Huckleberry Finn. Os Goonies, os livros infanto-juvenis de Sidney Sheldon. São estes exemplos de obras que já abordei no Cantinho do Corvo e que ainda dedicaria algumas palavras. Algumas obras são essenciais e dignas de nota, e futuramente podem esperar algo do Lewis Carroll, por aqui também, com as aventuras e pesadelos vivenciados por Alice no País das Maravilhas. Suspense e mistério, dentro de uma estética mais policialesca e detetivesca. Bem, eu não posso dizer que seja o meu gênero favorito, mas como não gostar de Sir Arthur Conan Doyle e do seu brilhante Sherlock Holmes?
Pergunta retórica, meus caros. Lê-lo é algo elementar, meu caro Watson. Mangá, a forma artística japonesa de representação de histórias, é um tipo de leitura muito subestimada no Ocidente e considerada leitura exclusivamente do público jovem. E não poderia haver algo mais tolo, preconceituoso e completamente infundado. Dentro deste formato há obras definitivamente brilhantes que deixam no chinelo um monte de romances aclamados do mercado literário. Neste segmento, minha ideia é meditar sobre forma e conteúdo dos autores da Terra do Sol Nascente, abordando obras de Junji Ito, Berserk de Kentaro Miura, Hellsing de Kota Hirano e até mesmo dramas históricos como Ayako, obra-prima de Osamu Tezuka. A forma ocidental do quadrinho, as HQs, nos fornece clássicos e excelentes críticas sociais, extremamente pertinentes para o público adulto. Sandman, de Neil Gaiman, Sin City, de Frank Miller, que em breve comentarei por aqui, O Corvo, de James O'Barr, Spawn, de Todd McFarlane e Hellblazer, que retrata o cotidiano do mago John Constantine, definitivamente se situam dentro das minhas preferências e prioridades nesse segmento. Mas obras clássicas de alto nível da Marvel e DC não estão completamente descartadas. Quem em sã consciência diria que a piada mortal de Alan Moore não é digna de nota? O Batman e o Coringa de Moore estão entre os melhores de todos os tempos, e eu não seria insensato ou tolo para não considerar uma abordagem acerca deles aqui no cantinho. O segmento Melodian Corvidae é aquele onde eu dedico um pouco do meu tempo para não apenas comentar, mas também pensar e aprender coisas novas sobre música. Música é certamente uma de minhas grandes paixões e alimento intelectual. Neste sentido, o Melodian Corvidae serve como uma forma de comunicação de coisas que eu esteja pensando acerca de algum artista ou gênero. Nele vocês encontrarão coisas bastante distintas, não restritas a um gênero musical específico. Encontram música clássica, rock, metal ocidental e oriental, trilhas sonoras de filmes, de games e qualquer outra coisa que acredite ser pertinente de comentar, que faça parte da temática. Eu não posso dizer que sou uma pessoa musicalmente eclética, que escute qualquer coisa. Não é o caso. Mas dentro das minhas preferências, há uma infinidade de coisas que me interessam, bastante distintas entre si. Este é um segmento que eu definitivamente aceito sugestões, que estou bastante aberto. Desde que considerem um material digno de nota, eu não serei resistente a conferir, independente do gênero musical. O Cine Corvo é um dos segmentos que mais gosto no Cantinho do Corvo. E o motivo disso é que ele me permite falar de algo diferente a cada vídeo. Quando o assunto é cinema, a tendência é que a temática nunca fique estereotipada pela imensidade de pessoas, títulos e gêneros envolvidos. O Cine Corvo, de maneira geral, não se trata de um segmento para fazer resenhas ou resumos de filmes. É apenas um papo, algumas considerações. E aqui não fico restrito também a comentar roteiros. Apontamentos sobre trilhas sonoras, efeitos práticos, efeitos especiais e quesitos de produção também são bastante frequentes. E as obras abordadas não se tratam apenas de longas, podem ser curtas, documentários e animações. O Cine Corvo é um segmento onde também me sinto bastante inclinado a ouvir sugestões, visto que eu não tenho um marco temporal definido e tampouco um gênero, embora horror e dark fantasy sejam os predominantes. E algo que precisam também estar claramente cientes é que neste segmento eu não falo apenas de clássicos e filmes de alto nível. As bagaceiras recebem a mesma atenção da minha parte. O prazer reside em discutir cinema, e não apenas aquilo que me apetece. Mesmo em um filme tosco, há algo que se discutir, o que eu faço com gosto. O Papo de Corvo é um segmento que eu reservo para debates, resenhas e trabalhos conjuntos. É a playlist do canal onde normalmente eu hospedo os vídeos que não se encaixam perfeitamente nos outros segmentos, que envolvam algum assunto que os extrapola ou que é completamente diferente deles. O Papo de Corvo existe para que eu não fique limitado a gravar apenas dentro dos segmentos que eu criei. E lembro que, como uma extensão do Papo de Corvo, há também o Clube do Corvo, que são podcasts que faço conjuntamente com membros do canal que estão dispostos a trocar alguma ideia comigo, elaborar sobre um tema, qualquer que seja. É algo completamente livre.
No segmento Japão e Literatura, eu abordo a cultura nipônica, mais especificamente temas da mitologia yokai, algo que sou profundamente curioso e apaixonado, como também textos e obras clássicas da literatura japonesa. Não importa o que eu estiver fazendo, sempre haverá um pedacinho do Japão dentro do meu coração. Embora eu tenha uma série de críticas aos japoneses enquanto cultura e sociedade, definitivamente não sou o típico otaku puxador de saco. O Japão sempre me mantém criativo e me ajuda a não ficar refém do meu próprio paradigma, do olhar e visão de mundo ocidental. Portanto, este é um segmento bastante querido por mim. Sigo com a indústria dos games. Não é algo que eu faço com frequência, porque o que não falta no YouTube são canais especificamente sobre essa temática. Penso que vocês não precisam de mais uma pessoa fazendo gameplay, pois estão bem servidos com pessoas do mundo inteiro fazendo essa atividade. No segmento de games eu abordo esporadicamente algum título quando sinto necessidade de revisitar ou comentar algo em específico. Entretanto, eu também não me limito a apresentar e falar apenas de um game, pois há muito mais temas pertinentes na indústria como um todo. Mercado, tendências, práticas abusivas, tecnologia e outros assuntos podem figurar perfeitamente aqui. O segmento de RPG do canal é algo que, inevitavelmente, eu acabarei me dedicando hora ou outra. Os anos de experiência que eu tenho narrando histórias é talvez superior à idade dos inscritos mais novos do canal. É algo que eu faço desde a minha infância, com poucas pausas, e uma temática que também está muito vinculada e associada à literatura e outros campos que venho expondo durante este vídeo. Sendo assim, não se surpreendam caso observem esse tipo de conteúdo no canal. E muito menos se eu falar dele aplicado à educação como ferramenta pedagógica, um tipo de debate que transcenda regras, cenários e sistemas. E já que os mencionei, é algo esperado que as postagens girem em torno do Dungeons & Dragons, World of Darkness e do sistema Daimon, o clássico brasileiro desenvolvido por Marcelo Del Debbio. Para finalizar, tem o segmento chamado Biografias de Personagens. O conceito de personagem é algo tão rico que pode, perfeitamente, se tornar um tópico exclusivo e à parte de uma obra. Personagens podem ser densos, profundos, marcantes e notórios na vida de muitas pessoas, que não muito raramente até desenvolvem uma paixão platônica por eles. Seja em cinema, literatura e demais formatos que apresentei aqui, este segmento é destinado a comentários sobre essas figuras com um pouco mais de acento, de forma menos generalista. E assim encerro esta breve apresentação, meus caros. Este foi um resumo do que acontece no cantinho do corvo, da natureza do que é postado com mais frequência. Espero ter sido objetivo, oferecido a vocês um guia prático e devidamente esclarecedor para os membros novos que estejam ainda sem uma ideia clara do todo. Um terno abraço e saudações corvídeas.